fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje conversa com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade, ele que é o novo líder do governo Zema na Câmara dos Deputados. Olá, deputado, prazer tê-lo aqui conosco no Café com Política, muito bom dia. Bom dia, o prazer é meu também. Vamos falar com você, com seus ouvintes, com o Thalita. Bom dia, deputado. Deputado, para começar, o senhor teve os últimos dias muito movimentados, inclusive na companhia do governador Romeu Zema e de outros integrantes aqui do governo. O que ficou definido como projetos prioritários para o governo que foram solicitados pelo governador para articulação aí pela bancada mineira? A primeira prioridade para Minas Gerais e também com certeza para o governo federal e para o Espírito Santo é a repactuação com as companhias que causaram a tragédia de Mariana. Já fazem 7 anos e até hoje a iniciativa que foi feita com a criação de uma fundação com mais de 40 projetos, esses projetos, alguns deles não saíram nem do papel, e dos 12 intervenientes que compõem a negociação dessa repactuação, 12 já se manifestaram e já analisaram toda a documentação, um processo muito complexo, são mais de 5.000 páginas, o próprio CNJ, e falta agora o governo federal, nesse novo mandato. A negociação foi puxada para a Casa Civil da Presidência da República e colocado como o doutor Fidelis, que é o advogado-geral adjunto da União, como coordenador dessas negociações. Nos últimos dias já fizemos muitas rodadas de discussões, inclusive a audiência pública na Câmara dos Deputados da comissão que acompanha toda essa negociação, mais de 30 deputados que estavam presentes, de diversos partidos políticos. Essa é a prioridade. Uma outra prioridade também é a questão da infraestrutura, especialmente rodoviária de Minas Gerais, já que as estradas mineiras, não só as estaduais, mas as federais principalmente, há muito tempo elas foram sendo só fazendo operações tapa-buraco, e nesse ano, nos 2 últimos anos principalmente, mas nesse início de 2023, com muita concentração de chuva num período curto de tempo, as estradas estão em péssimas condições e isso dificulta muito não só o risco, a vida das pessoas, mas também a economia. Deputado, a relação do governador Romeu Zema com o governo federal, uma relação que começou um pouco conturbada, até pela atuação do governador na época da campanha, né, com apoio explícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, como líder de governo Bolsonaro, do governador Romeu Zema hoje aí em Brasília, tem também como objetivo tentar amenizar os impactos desse apoio ainda em 2022 e a relação com os colegas aí de oposição? Bem, eu acho que um dos pontos que levou o governador a me convidar para esse desafio é o fato em que o Solidariedade, em nível nacional, foi o primeiro partido a aderir à eleição do presidente Lula, presidente nacional do partido. Esteve muito perto das articulações, das negociações, da construção do plano de governo. E já há, na minha visão, e eu topei porque também no 4º mandato, quando eu fui presidente da Emater, o governador era o Aécio Neves, o presidente da República, o presidente Lula, e eu tive uma interlocução muito forte. Naquela época foi quando a Emater teve uma grande transformação, tendo essa mesma diferença, né, de arenas políticas. E agora, os primeiros gestos que já aconteceram, depois daquela tragédia aqui que aconteceu em Brasília, dos vandalismos, em 8 de janeiro, imediatamente quando o presidente Lula convidou e chamou os governadores a mostrar a força da democracia, o governador Zema esteve presente. E agora, na reforma tributária, um dos políticos mais respeitados de Minas, o Reginaldo Lopes, ele é o nosso coordenador do GT político, esteve em Minas, recebido pelo próprio governador, participou das reuniões, o governador já manifestou apoio ao trabalho que o deputado está liderando, a reforma tributária, e ontem também na reunião, um dos pontos importantes foi essa participação dos parlamentares de diversas correntes políticas. Então eu estou apostando muito nessa maturidade, tanto do presidente Lula, também como do governador, colocando como ponto prioritário os interesses de Minas
e a bancada se mostrou muito coesa, muito unida em relação a essas pautas prioritárias. Com certeza, na hora do embate político, cada um vai defender suas teses, seus pontos de vista, mas eu estou muito confiante que não teremos nem problemas em relação ao apoio do governador Zema ao ex-presidente Bolsonaro. Então, eu estou apostando que nós vamos avançar muito nessa parceria. O ex-deputado Marcelo Aro, que ocupou exatamente o cargo que o senhor terá nessa legislatura como líder de governo, agora tem também a intenção de estar numa Secretaria de Relações Institucionais já definido pelo governador. Em que instâncias diferentes o trabalho do senhor e do ex-deputado vão ser diferentes exatamente, deputado Zé Silva? Bem, o deputado Marcelo Aro, que com certeza será nosso secretário da Casa Civil, dessa Secretaria de Relações Institucionais, nós teremos um trabalho complementar. Inclusive, já há aproximadamente um mês, nós estamos reativando aqui toda a dinâmica do escritório de representação do governo de Minas. Eu vou ter um papel político, sem ter uma vinculação direta com o executivo, e ele será a voz, ele vai vir assinar pelo governador, representar o governador. Eu vou fazer essa ponte de aproximação. Nós já trabalhávamos juntos quando foi para que o deputado Marcelo Aro ser designado líder do governador. Participei efetivamente dessa construção e como ele, o secretário Igor, os 6 partidos iniciais que começaram o apoio ao governador Zema participaram dessa aliança. Então vai ser também junto com o secretário Igor Eto, que nós vamos ter uma agenda de trabalho alternadamente. Nas terças-feiras eu estarei em Belo Horizonte, na outra semana o secretário Igor junto com o Marcelo estarão em Brasília. Então Minas vai estar muito mais presente em Brasília, porque nós sabemos que desafios como a infraestrutura, não só de logística, mas em todas as áreas, nós precisamos muito nesse desenho do Pacto Federativo que é o Brasil, do governo federal. E por isso a decisão do governador Romeu Zema, depois de sanear as contas, definir as prioridades, é garantir que os recursos que Minas precisa sejam alocados aqui com essa articulação política. E espero que em breve Minas Gerais, que é a terceira economia do Brasil, com todas essas articulações, com esses projetos estruturantes, com certeza seremos a segunda economia. Deputado, até que ponto essa presença de Minas mais marcante em Minas Gerais prevê também já o início dessa caminhada do governador Romeu Zema rumo a essa vontade de ser um candidato à presidência? Eu não consegui ouvir, acho que eu perdi o sinal. Eu perguntei para o senhor até que ponto essa presença de forma mais efetiva em Brasília, de Minas Gerais, como o senhor disse, né? Com essas reuniões agendadas já semanalmente, com a equipe do governador Romeu Zema, com a presença do senhor aí, elas visam a possível candidatura de Romeu Zema à presidência? Bom, essa não é uma prioridade, né? Não sei nem se o governador será ou não um candidato. Claro que isso é uma decisão que cabe exclusivamente a ele, né? Não colocamos essa pauta, mas nunca conversamos sobre as eleições de 2026. O que está colocado é que há um compromisso dessa retomada da economia, e foi esse o compromisso que eu fiz com o governador. Não há ainda nenhuma conversa, não foi colocado na mesa essa pauta das eleições de 2026. Eu acho que é muito prematuro. É claro que Minas sempre esteve presente nas decisões políticas do Brasil, e o governador, sem nenhuma dúvida, é hoje a expressão política mais forte do Brasil em relação ao Poder Executivo, ele que é uma voz muito representativa, mas não tem nenhuma, não está na nossa pauta, pelo menos por enquanto, esse tema das eleições. Deputado, o senhor preside também a Frente Parlamentar de Mineração Sustentável. São 195 deputados e pelo menos 14 senadores. Eu queria uma avaliação do deputado Zé Silva sobre esse acordo de Mariana. Há discussões no governo federal, e o senhor citou inclusive em ida para a Casa Civil, para que o acordo seja modificado de alguma maneira. O senhor tem alguma ideia, alguma perspectiva de para onde deveria caminhar esse acordo? Olha, nós temos 2 pontos que são fundamentais. O primeiro deles, que é uma ação de advogados independentes que pegou mais de 800 mil procurações, e que essa ação ela está tramitando em Londres. Caso seja dada a sentença antes de nós repactuarmos esse acordo aqui no Brasil, as empresas
que são causadoras da tragédia, elas perdem totalmente o interesse de fazer acordo, porque se não fizermos acordo, não sabemos se vai 10, 15 ou 20 anos na justiça essa tramitação, até porque no Brasil eu presidi a comissão de Brumadinho nos últimos 4 anos, e não há uma legislação muito clara no Brasil para que sejam sentenciados os criminosos, os causadores dessas tragédias. Por isso há um conjunto de leis tramitando no Congresso Nacional, inclusive grande parte da minha autoria. Bem, então esse é um problema, nós estamos correndo contra o tempo para que tenha atratividade, já que nós estamos tratando de um acordo que passa dos 100 bilhões de reais. Que isso é recurso privado que vem para ser investido já com local definido, prioridades definidas. Esse é um ponto que nós estamos fazendo todas essas rodadas de negociações. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, esteve aí nos municípios, em Minas Gerais, no Espírito Santo, fazendo audiências públicas, e também já no dia 15 e 16 passado houve rodadas de negociações. Esse é um ponto. O segundo ponto, é claro, e é natural que o governo federal que chegou, como nós não concordamos da maneira que a fundação foi criada, está na velocidade que está desenvolvendo o trabalho, então o governo federal definiu uma nova sistemática de negociação, como eu disse. Colocaram a Casa Civil como coordenadora, mas o advogado da União Geral, da União Adjunto, o doutor Fidelis, como coordenador. O Marcelo Aure e eu já estivemos com o advogado-geral da União, estivemos com o CNJ. Aí há uma divergência. O governo federal, pelo menos, defende em tese de que não pode tirar, com essa repactuação, a responsabilidade dos causadores da tragédia para o governo do Estado de Minas, do Espírito Santo, das prefeituras e o governo federal. Nós concordamos com isso também. Só que isso não pode ser um impeditivo da repactuação, porque se os causadores da tragédia resolvessem, já teriam resolvido, já fazem 7 anos, e o rio continua poluído, os municípios com prejuízo, vida não tem preço. Não estamos tratando dessa negociação em relação aos crimes que causaram. Isso é o Ministério Público, o Poder Judiciário que tem que sentenciar os criminosos. Mas a nossa defesa é o contrário. Como foi feito na mesma sistemática de Brumadinho, os causadores da tragédia, eles reembolsam o prejuízo que o Estado brasileiro, o governo federal, estadual e municípios tiveram com essa tragédia, e continua com a responsabilidade, como, por exemplo, nos danos ambientais, especialmente ao Rio Doce. Então, esses 2 pontos que estão sendo, nós estamos fazendo todo esse arranjo, inclusive, logo mais, o deputado Marcelo Aro, ex-deputado Marcelo Aro, e eu estaremos também com a equipe da ministra Marina, já estive com ela, tratando de pautas diversas, estaremos também para entender qual que é a dinâmica que o Ministério, já que são 10 ou 12 ministérios que estão envolvidos nessa negociação. Então, esses 2 pontos. Correr rápido com a repactuação para que não aconteça a sentença em Londres, para continuar tendo atratividade nessa repactuação, e que o governo federal também, falta só, eu diria, o de acordo do governo federal para que a repactuação seja feita. Nós estamos conversando com o deputado Zé Silva, do Solidariedade. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora, deputado, respostas objetivas com perguntas objetivas ou para perguntas objetivas. Para a gente começar, a mineração em Minas, legislação adequada ou defasada? Adequada. O Acordo de Mariana, é preciso mudar o atual ou manter como está? É preciso mudar. O governo Lula até aqui em uma palavra. Em negociação. O governo Zema até aqui em uma palavra. Resultados. A volta a Brasília hoje do ex-presidente Bolsonaro. Sem impacto para mim. O que o deputado Zé Silva quer deixar concluído ao governo Zema como líder da bancada em Minas Gerais? Minas, o segundo estado da economia brasileira. Nós conversamos com o deputado Zé Silva, do Solidariedade, será o líder da bancada mineira, o líder do governo Zema, melhor dizendo, na capital federal, em Brasília. Deputado, muitíssimo obrigado por falar aqui conosco e explicar um pouco daquilo que Minas Gerais e dos interesses do governo Romeu Zema nessa interface com o governo federal. Volte, por gentileza, em outras oportunidades para participar aqui do nosso Café com Política.
Um abraço, Guilherme, um abraço, Thalita, e a todos que estão nos acompanhando. Foi um prazer. Um abraço para o senhor também, deputado. Prazer foi nosso, espaço sempre aberto para o senhor aqui.